Bom, eu aposto que você aí do outro lado já sofreu com críticas negativas. E especialmente aquelas críticas negativas que vêm das pessoas que muitas vezes não tem muito o que agregar nas nossas vidas, né? Eu acho que o grande questionamento quando a gente fala de críticas negativas é entender como a gente deixa de ser afetado por elas. Como a gente cria uma blindagem em relação a essas críticas negativas, especialmente dessas pessoas que de fato não vão agregar nada nas nossas vidas. A resposta meio óbvia para essa questão seria dizer simples, é só ignorar elas. Mas na prática não é bem assim. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também já se viu numa situação que ignorar a outra pessoa que fez a crítica negativa acabou sendo uma tarefa muito difícil. Por isso, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre como podemos agir nessa situação além de simplesmente ignorar a outra pessoa. Eu acredito que uma verdade universal é que as pessoas que não têm uma vida escolhem acompanhar a vida de outras pessoas, a vida das pessoas que estão de fato construindo algo, que estão de fato indo para a luta e buscando alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Nesse caso, vale muito aquele ditado popular, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Tudo que é externo acaba se tornando mais interessante para essa pessoa, porque o que é interno não está tendo o devido cuidado. A pessoa não faz uma autoanálise dela mesma, não revê suas atitudes, ela não tem uma trama principal a ser vivida, como aquela pessoa que está indo atrás dos seus sonhos tem. E o meu grande questionamento aqui nesse vídeo é: você se sente de que lado? De qual lado da cerca desse vizinho você tá? Você é o vizinho que olha para a grama do seu próximo e diz que está mais verde? Ou você é aquele que está simplesmente cultivando a sua grama, focando na sua vida e nos seus objetivos? Que lado que você tá? Eu acredito que um exemplo perfeito nesse caso são os reality shows. As pessoas passam horas e horas acompanhando a vida de outras pessoas, a rotina de outras pessoas por tempo excessivo, tempo além do que é necessário no momento de lazer, e não se dão conta que a sua própria vida fica em stand-by. A gente fica olhando, montando aquele cenário daquela pessoa, entrando 100% nas suas tramas, nas suas aflições, ou muitas vezes na sua rotina monótona que acaba sendo esses realities de TV, por exemplo. E aqui eu não estou fazendo uma crítica direta ao tipo de conteúdo desse programa ou a quem assiste simplesmente por lazer ou por um momento de descanso. A questão é fazer uma analogia com o reality show que é mostrado na TV e a nossa vida. E como a gente deixa de olhar para ela quando a gente deveria estar olhando um pouquinho mais. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Victor Brum, esse é o canal Você 2.0. Aqui os conteúdos vão ser muito direcionados para você aí do outro lado que está buscando se tornar a melhor versão de você mesmo, a sua versão 2.0. E eu conto muito com a audiência, a atenção de vocês e a reflexão desses momentos para a gente seguir cada vez mais longe. Certo, mas apresentado tudo isso, como que a gente desenvolve algum mecanismo, algum sistema que nos auxilie de fato a lidar com essas pessoas que nos criticam de uma forma negativa, que não vem com um comentário positivo ou construtivo para a gente melhorar como seres humanos, mas sim simplesmente com a ideia de nos atacar, de nos ofender, ou de muitas vezes querer nos afetar de forma negativa porque elas mesmas não estão fazendo nenhum movimento para a vida delas. Um primeiro passo para isso é a gente começar a imaginar a nossa vida como um filme de cinema. O Joe Rogan, naquele podcast dele famoso, ele usa essa analogia de forma perfeita. Ele diz que ele passa boa parte da rotina dele, do dia a dia dele, imaginando como se tivesse uma câmera de TV 24 horas filmando o dia dele. E essa analogia ela faz muito sentido porque nós humanos, por natureza, temos muita tendência de buscar a aprovação de uma segunda pessoa, de uma outra pessoa que vai estar provavelmente nos olhando ou convivendo com a gente. E o exercício aqui busca trazer essa outra pessoa como uma pessoa invisível. Na verdade, ela não está ali no quarto, na cozinha, no seu trabalho de fato. Essa pessoa não existe. Mas é uma analogia boa para a gente pensar como se existisse uma câmera e essa câmera estivesse nos filmando o tempo inteiro. E cada atitude que a gente tivesse ao longo do nosso dia, cada escolha que a gente fizesse, estaria sendo gravado, estaria num recorte de um filme sobre a nossa própria vida. E o questionamento semanal, mensal ou até mesmo diário que a gente pode fazer a partir desses exercícios é pensar, nesse filme fictício, o nosso público, a pessoa que comprou o ingresso para assistir o filme,
se identificaria com um herói, se identificaria com um personagem principal, nesse caso vamos ser nós mesmos, ou eles teriam tédio, achariam a rotina daquele personagem extremamente entediante, ou pior ainda, não se identificariam com um personagem por achar um personagem que não se tem ambição na vida e que não busca chegar em lugar algum. É um personagem que a cada dia que passa só está vivendo por viver e deixa de buscar construir algo de valor enquanto estiver aqui. Um segundo ponto que eu acredito tem muito a ver com o que eu falei na introdução. A gente dá cada vez mais valor ao nosso tempo, a saber gerir melhor o nosso tempo, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa semana e os nossos dias vistos de forma cada vez mais reduzidas e cada vez mais mensuráveis. É uma das maiores formas de amor próprio que a gente pode dar para nós mesmos. A gente saber valorizar o tempo que a nossa atenção tem e como a gente pode otimizar esse tempo, buscando cada vez mais nos desenvolvermos como seres humanos, como profissionais, como familiares, amigos, enfim. A gente está sempre nesse fluxo de constante melhora, buscando nos tornar a versão melhor de nós mesmos, da nossa personalidade. A nossa identidade está cada vez mais alinhada à gestão do tempo e como que a gente, de fato, consegue transformar o tempo em algo produtivo para nós. E também trazendo um exemplo nesse caso, é como se você identificasse que você tem algumas dificuldades para falar em público, por exemplo, e você dedicasse uma boa parte do seu tempo que você não está fazendo nada mais urgente, vamos dizer assim, ou não está no seu trabalho formal, algo desse tipo, e resolvesse focar em como falar em público de uma forma melhor, como saber se expressar de uma maneira mais adequada. Você está investindo cada minuto, cada segundo daquele aprendizado em otimizar a sua identidade, a forma como você se vê e a forma como os outros te veem. O mesmo vale para caso você tenha uma timidez exacerbada e você está buscando quebrar essa timidez. Um cenário perfeito para isso seria você, de fato, se expor à vida real, se expor à sociedade, a conversar com pessoas que talvez você nem tenha visto uma vez na sua vida, e começar a partir disso criar repertório para que você tenha cada vez mais confiança e se torne também uma versão um pouco melhor do que você é hoje. E o último exercício, o último passo que eu vejo que vai te auxiliar nesse caso é você entender a diferença entre movimento e direção. Quando eu entendi essa diferença, o meu mundo virou de cabeça para baixo de forma positiva. Eu passei a entender que, por mais que eu esteja me movimentando, não significa que de fato eu estou indo mais em prol dos meus objetivos. Tão importante quanto o movimento, tão importante quanto eu estar aqui agora, por exemplo, gravando esse vídeo, é eu entender o porquê que eu estou gravando esse vídeo e especialmente para quem. Nesse caso, a direção é o que vai dizer se de fato eu vou conseguir alcançar os meus objetivos ou não. E não me leve a mal, o movimento ele é muito importante. É importante você começar a sua dieta, é importante você começar a sua rotina de treinos, também é importante você começar a seu hábito de leitura, por exemplo. Mas nada adianta se você não tem, de fato, um direcionamento de aonde você quer estar. No caso da dieta ou da academia, quantos quilos você quer perder de gordura, ou quantos quilos você quer ganhar de massa magra. E no caso da leitura, aonde você quer estar no nível intelectual. Porque se você sair simplesmente lendo qualquer livro só para dizer que está lendo, botando metas de quantas páginas por dia você vai ler, não que não seja importante, não seja relevante isso, com certeza é, mas não vai valer muito se você entender de fato o porquê você está lendo isso. No que esse livro vai me agregar, no que esse curso que eu comprei vai me agregar, e para casos mais macro também. Por que eu estou fazendo essa faculdade? Por que eu escolhi essa profissão? Será que de fato essas escolhas que eu tive no passado estão me levando numa direção correta? Estar em movimento é muito bom e é muito importante. Com certeza, só por isso você já está na frente de uma boa parte da população. Mas a partir disso, a partir desse conhecimento, dessa sua tomada de consciência, você deve entender cada vez mais o seu direcionamento. Ser cada vez mais estratégico em cada passo que você dá no dia a dia. É como se cada pequeno passo que você desse, cada dia que você executasse as suas pequenas tarefas, no montante dos meses e dos anos, representasse um impacto muito grande em prol da sua meta.
que é isso que a gente está buscando aqui. Bom, pessoal, eu entendo que a partir do momento que a gente passa a entender que tem alguma câmera nos vigiando, a gente passa, de fato, a nos vigiar de uma maneira mais adequada. A gente passa a sair um pouco mais daquele piloto automático que eu já conversei em outros vídeos e foca, de fato, naquilo que a gente deve fazer. E a partir disso, a gestão do tempo, a nossa produtividade, ela vai nos proporcionar otimizar esse processo. Ela vai nos proporcionar dar valor ao nosso precioso tempo, de não ficar apenas rolando nas redes sociais ou buscando saber da vida alheia, mas de fato focando nos nossos objetivos. E cada vez que a gente toma consciência dessas pequenas ações, a gente começa também a entender que estar em movimento é bom, mas que estar numa direção adequada é ainda melhor. A gente consegue reduzir muito um período de tempo que a gente busca alcançar uma meta, se a gente de fato se propõe entender por que a gente está executando essa tarefa e quem vai ser afetado positivamente com isso. A gente não pode evitar que os outros façam críticas sobre nós, sejam elas positivas ou negativas. As críticas, elas vão sempre existir. E falando das negativas, elas acabam nos afetando muito mais do que as críticas positivas. Agora, quanto mais a gente conseguir focar nas nossas tarefas, nos nossos objetivos, dar valor ao nosso tempo e entender que cada segundo é precioso nessa jornada que é construir a nossa versão ideal, cada vez menos tempo e foco a gente vai dar para essas críticas negativas que são infrutíferas, que não vão trazer nenhum benefício para a gente no final das contas. E com menos tempo para dar ouvidos a essas críticas e mais tempo a trabalhar naquilo que a gente busca, a gente fica cada vez mais blindado dessas críticas negativas do que uma pessoa pode ou não falar da gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no like, por gentileza. Se quiserem comentar alguma situação nas suas vidas também em relação ao tema, fiquem à vontade nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que vai ajudar bastante na divulgação. Forte abraço!